Então, a gente vai começar aqui a aula de matemática discreta, falar sobre grafos, introdução à teoria dos grafos. Então, aqui tem a definição do que é um grafo. É um par VA, em que o V é um conjunto finito, onde aqui são os vértices. E o conjunto A é esse conjunto aqui, ó, que são as arestas. Então, o grafo é isso, ó. É formado por um conjunto finito, que é o V, são os vértices. E esse conjunto A aqui, que são as arestas, que é definido dessa forma aqui, ó, como subconjunto do conjunto V. Ok. Então aqui tem um exemplo. Aqui o exemplo, eu tenho aqui os pontos, onde esses pontos aqui são os vértices. E aqui eu tenho as arestas. Então aqui é o seguinte: se Bia conhece algum desses outros aqui, então tem aqui, ó, uma relação. No caso, Bia e Zé. Bia e Zé aqui, ó, se conhecem. Por quê? Tem uma relação aqui entre eles. O Zé, ele conhece todos os três. O Ivo, a Lia e a Bia. Que tem uma relação aqui, ó, do Zé indo para os três. A Lia conhece só o Zé e o Ivo conhece só o Zé. A Bia não conhece a Lia, porque não tem aqui uma relação entre os dois. E da mesma forma, a Lia não conhece o Ivo. Então aqui é um exemplo onde a gente usa grafo. Nesse outro caso aqui, ó, a gente tem um triângulo. Eu tenho o Edu, a Ruth e o Rui. Então percebam que o Edu conhece a Ruth, e a Ruth conhece o Rui, e o Rui conhece o Edu. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem o que? Um grafo fechado. Todos aqui se conhecem. Perceba que a aresta nem sempre é um segmento. Olhem aqui, ó. A aresta nem sempre é um segmento. Na verdade, a aresta, ela é isso aqui, ó, certo? Ela independe do formato aqui, se é segmento, se é uma curva, independe do formato do traçado. Por definição, é isso daqui, ó. São subconjuntos do conjunto V. Então aqui é a primeira observação importante. Vamos agora dar aqui outro exemplo. Esse segundo exemplo aqui é o contrário. Eu dou o conjunto V e o conjunto A e quero que você construa o gráfico disso aqui, ó. Então, o conjunto V são os vértices. Então, eu tenho 7 vértices. E o conjunto A são o quê? São as arestas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 arestas. A primeira aresta vai do 1 para o 2, a segunda do 1 para o 3, a terceira do 2 para o 3, a quarta do 3 para o 4 e a última do 5º para o 6. Como é que a gente faz aqui? Como é que a gente constrói? Então vamos lá, vai ficar assim, ó. O 1 para o 2, tá aqui, ó. Essa parte, essa aresta aqui. O 1 para o 3, essa aresta aqui de baixo, ó. O 2 para o 3, essa aresta aqui. O 3 para o 4, essa daqui. O 5 para o 6, é essa aqui. E, como não tem nada falando sobre o 7,
fica só o ponto aqui sozinho. Professor, eu posso fazer de outro jeito o gráfico? Pode. Você pode fazer desse jeito aqui, ó. Ó, o 1 por 2. Tá aqui, o 1 por 2, ó. Descendo aqui por baixo, encostando aqui. O 1 por 3. Tá aqui, ó. O 1 vai descendo aqui e sobe até chegar no 3. O 2 por 3. Tá aqui o 2. E ele tá aqui, ó, relacionado com 3. O 3 com 4. Tá aqui o 3. Ele tá relacionado aqui por baixo, ó, com o 4. O 5 com 6 tá aqui, ó. E o 7 tá só. Então, essa parte aqui, esse grafo, ele também é um grafo válido. Ele tá aqui estranho, né? Tá mal desenhado, mas ele é um gráfico válido. Professor, e essas interseções aqui, ó? Eu tenho uma interseção aqui, outra interseção aqui e outra aqui. Então, eu tenho 3 interseções. É por isso que eu marquei aqui, ó, de azul, as bolinhas em azul. Porque são os vértices que eu estou considerando. Essas interseções aqui não são consideradas. É por isso que eu destaquei bem aqui, ó, os vértices em azul. Então, essas 3 aqui você desconsidera. Considera os vértices como esses pontos em azul. Então, você pode fazer. Só que desse jeito aqui, do lado esquerdo, é mais simples, né? É mais fácil. Melhor do que fazer desse jeito aqui, bagunçado. Então, vamos agora para as observações. A primeira. Uma aresta de um gráfico não é um segmento de reta. Foi o que eu falei no início. Aqui, ó. Isso aqui não é um segmento de reta, do 1 por 3. Outra coisa. E também não é uma curva. O que ela é, então? É um subconjunto de 2 elementos. Então, um subconjunto de 2 elementos. Independe da figura. Se é um segmento de reta, se é uma curva. Ok? Outra coisa. É comum usar U e V para representar a aresta. Ao invés de colocar assim, ó, um conjunto U e V, coloca simplesmente U e V para identificar a aresta. Vamos para frente agora. Vamos para a definição de grau. Então, seja G um grafo e Vzinho um vértice pertencente ao conjunto V. O grau desse Vzinho é o número de arestas com as quais V é incidente. O grau de V é denotado por isso aqui, ó. D, parênteses, o Vzinho dentro, que é o vértice, e esse G maiúsculo. Mas a gente faz simplesmente isso aqui, ó. D de V, que é o grau de V. Isso aqui sobre incidente, eu vou explicar aqui embaixo. Voltando para o exemplo anterior. O grau do vértice 1 é 2. Por quê? Porque está saindo dele 2 arestas. Uma aqui por baixo e uma aqui por cima. Então, o grau do vértice 1 é 2. Da mesma forma, a gente faz para o grau do vértice 2. É quem? É 2 também. Porque 2 aqui relacionado com 3 e 2 relacionado com 1. O grau do vértice 3 é 3. Está aqui, ó. 3 por 4, 3 por 1, 3 por 2. Então, está saindo do vértice 3 arestas. O vértice 4, o 5 e o 6 é 1. Por quê? Do 4 só está saindo uma aresta, do 5 também e do 6 também.
Do vértice 7 é o que? O grau dele é 0. Porque aqui, ó, é só um ponto. Observação. A soma de todos os graus é o dobro do número de arestas. Então, perceba que se a gente somar aqui, ó, a soma de todos os graus, aqui vai ficar o quê? 4, porque é o grau desse e desse, tem o mesmo valor, 4. Com mais 3, 7. Esses aqui é tudo 1, então fica 8, 9, 10. E o último aqui é 0. Então, a soma de todos os graus dos vértices é 10. Agora, perceba que 10 é o dobro do número de quem? De arestas. Ó, tem quantas arestas? Uma aqui, 2, 3, 4 e 5. E o dobro de arestas é quanto? É 10. Então, será que essa observação aqui vale para qualquer quantidade de vértices? Então é aí que vem o teorema. O teorema diz: em um grafo, a soma dos graus de todos os vértices é igual ao dobro do número de arestas. Então vale essa igualdade aqui. A nossa igualdade 1, né? Teorema 1. Então a demonstração é bem simples. A gente pega um vértice, VI, né? Do vértice VI saem DVI arestas, já que é o grau dele. Então, como cada aresta liga dois vértices, o número da soma de todos os graus, ele tem que ser igual ao dobro do número de arestas. Então, vem disso daqui, ó. Cada aresta liga dois vértices. Então, quando você está contando os graus, né, você vai contando repetidas vezes. Porque cada aresta está conectando dois vértices. Então, você acaba contando duas vezes. Logo, de fato, tem que ser igual ao dobro do número de arestas. Então, aqui é bem simples. Vamos para uma aplicação, né? Quando é que eu uso isso? Aplicação. Dado n pertencente aos naturais, esse n é maior do que 1, suponha que queremos construir um grafo com n ao cubo menos n arestas, tal que todos os vértices tenham grau 12. Então, todos os vértices têm que ter grau 12. E o total de arestas é isso aqui, ó, n ao cubo menos n. A pergunta é: quantos vértices deve ter o grafo, né? Esse grafo tem que ter quantos vértices? Então, aqui é uma aplicação do teorema. Então, ok, vamos provar. Eu vou chamar de V o total de vértices, certo? Então, esse V aqui, ele vai ser um número natural. Então, represento esse V como um número natural a ser descoberto. Ok, segue do teorema 1 que o dobro do número de arestas vai ser igual a quem? 12 multiplicado por V. Por que 12 multiplicado por V? Ora, cada grau tem... cada vértice tem grau 12. Então, significa que todos os vértices vão ter grau 12. Então, eu posso multiplicar o que? 12 por V, onde V é o total de vértices. Passando o 12 aqui, está multiplicando, passa dividindo, dá essa expressão aqui. Agora, tem que provar que essa expressão aqui é um número natural. Que, afinal de contas, esse V é o total de vértices. Então, ele é um número natural. E aqui é simples. Fazendo a fatoração, colocando o n em evidência, vai aparecer diferença de quadrados. Fatorando a diferença de quadrados, vai aparecer isso daqui em cima, ó, no numerador. E no denominador, o 6 pode ser escrito como 3 fatorial. E agora ficou fácil.
Essa fração aqui é justamente esse número binomial. E sabemos que todo número binomial é natural. Então, acabou aqui a demonstração. Corolário. O corolário é, em um grafo, o número de vértices de grau ímpar é par. Em um grau, o número de vértices de grau ímpar é par. Então, vamos provar isso aqui, né? Beleza. Então, do teorema 1, segue isso aqui, ó. Então, eu posso usar. Afinal de contas, é um corolário. Então, do teorema 1, tem essa igualdade aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou quebrar esse somatório em 2. Da seguinte forma. Um somatório onde todos os graus é par. E outro somatório onde todos os graus é ímpar. Então, quebra esse somatório em esses dois. E o resultado tem que dar o quê? O dobro das arestas. Ok. Esse símbolo aqui, ó, vertical, essas barras, está relacionado com a cardinalidade do conjunto A, que são as arestas. O que a gente vai fazer agora? Coloca esse somatório aqui em evidência, onde todos os graus aqui são ímpar. E do lado direito aqui vai ficar o quê? Vai ficar dois números pares. Esse número aqui que é par, esse número aqui que também é par. Afinal de contas, é a soma de todos os graus que são par. Logo, a soma de números pares também dá um resultado par. E a subtração de números pares também é par. Portanto, esse somatório aqui, onde todos os graus são ímpar, é par. Ok. Como a quantidade total de parcelas no somatório é par. De onde é que vem essa justificativa? Logo, a quantidade total de parcelas no somatório é par. Como aqui o resultado final do somatório é par e todas as parcelas aqui, ó, são ímpares, logo o total de parcelas tem que ser par. Porque se o total de parcelas do somatório aqui fosse ímpar, não tinha como dar esse resultado aqui, ó. Então, de fato, a quantidade total de parcelas no somatório é par. Então, isso aqui conclui a demonstração de que o número de vértices de grau ímpar é par. Vamos para a definição de grafo completo. O que é um grafo completo? É um grafo em que todos os pares de vértices estão ligados. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois pontos e eles estão ligados. Então, isso aqui é um grafo completo. Nesse triângulo aqui, eu tenho 3 pontos e cada um deles está ligado com os outros dois. Então, isso aqui é um grafo completo. No 3, eu tenho 4 vértices e perceba que em cada vértice ele é ligado com os outros vértices. Esse aqui, ó, de baixo, ele é ligado com aqui o do centro, com o da direita e com o de cima. Vamos pegar aqui o de cima. Ele é ligado com o da esquerda, com o da direita e com o do centro. E o mesmo vale para esse aqui, ó. E o mesmo vale para o do centro. É ligado com todos. Então, quando isso acontece, a gente diz que é um grafo completo. Ok. Vamos agora para um exemplo. Quantas arestas existem em um grafo completo de n vértices? Estou pegando aqui o n natural maior do que 1. Então, é um grafo completo de n vértices e quer saber quantas arestas existem. Vamos lá.
Vamos demonstrar. A prova é o seguinte. Por definição de grafo completo, que eu acabei de dizer, cada vértice tem grau n menos 1. Isso vem de quê? Da definição. Que cada vértice ele é ligado a todos os outros. Então, se tem n vértices, eu pego um deles, vai ter que ser ligado a n menos 1, que são os outros. Assim, a soma dos graus de todos os n vértices é n multiplicado por n menos 1, onde esse n aqui é o total de vértices. Ok, o que a gente faz agora? A gente usa o teorema 1. Usando o teorema 1 fica como? O dobro de arestas é igual a quem? N multiplicado n menos 1. Só passar o 2 aqui dividindo, dá isso aqui, ó. Agora, como é que eu sei que isso aqui é um número natural? É só ver que o 2 é a mesma coisa que 2 fatorial. E essa fração é justamente esse número binomial, que sabemos que é natural. E aí fechou a demonstração. Então vamos usar esse resultado aqui nessas figuras, ver se dá certo. Na primeira, na segunda e na terceira. Então vamos lá. Aqui eu tenho 2 vértices, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Então aqui no primeiro é para dar 1, porque só tem uma aresta. Aqui no segundo o resultado é para dar 3, porque só tem 3 arestas. E aqui no terceiro o resultado é para dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então vamos lá. Usando a fórmula, ó, nos grafos 1, 2 e 3, temos respectivamente. Agora a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. O primeiro são 2 vértices, então aplicando na fórmula fica número binomial 2 por 2, que é 1. Que de fato é mesmo. Tá aqui, ó. É só uma aresta. O outro é quem? 3 vértices e 3 arestas. Então vai ficar o número binomial 3 por 2, que é justamente o 3. Certo? 3 vértices, 3 arestas. E o próximo é 4 vértices e 6 arestas. Então vamos lá. Número binomial 4, 2, que dá justamente 6 arestas. Então aqui eu termino a aula de hoje de introdução à teoria dos grafos.